céu. Ou seja, observe que outrora a oração era Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, ou seja, era meio que terceirizada. Porém, quando Jesus veio e o ato dele na cruz, o véu se rasga, agora a oração já é a oração de um pai para um filho, ou de um filho para um pai. É um acesso direto com Deus. Porém, o próprio Jesus ele vai fazer questão de ensinar a orar. E nada melhor do que aprender com Jesus a ter acesso a Ele mesmo, Deus criador de todas as coisas. Vamos ler aqui em Mateus 21. Eu separei pelo menos 5 chaves para você ter resposta na sua oração. E nós vamos encerrar aqui fazendo uma oração profética, já que nós estamos no culto, a terça profética, então nós vamos conduzir esta rápida meditação da palavra para podermos fazer esta oração. Eu creio que tu vai sair com resposta de Deus nesta noite, amém? Mateus 21, versículo 22. Este é o primeiro ponto, que diz 21 e 22: e todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Até de quê? O primeiro ponto para você ter resposta na sua oração é você crer, é você ter fé. Porém, nós temos que ter fé na sua essência. E a palavra de Deus vai dizer que a fé ela é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Preste bem atenção. O firmamento daquilo que se espera está no ambiente natural. Quando você espera algo, você faz porque você espera que aquilo vai se realizar como você está esperando, mas gera uma ação em você. E a certeza daquilo que não se vê é um ambiente sobrenatural. Por quê? Porque mesmo que você não vê, é possibilidade daquilo acontecer por conhecer o Deus que você serve, você também tem uma ação para que aquilo se torne real na tua vida. Entende isso aqui? Muitas das vezes nós não alcançamos o nosso objetivo porque nós usamos a fé só no ambiente sobrenatural. Mas a fé, ela é o alinhamento do natural com o sobrenatural. Ou seja, eu faço e Deus faz. Eu faço o possível, Deus faz o impossível. E a fé, como até muito tempo eu mesmo pensava que a Bíblia nos autorizava a ter uma fé pequena. Porém não, a Bíblia não autoriza nós termos uma fé pequena. Pelo contrário, um texto aqui que diz, em Mateus 17:20, vou ler aqui rapidinho, olha o que diz: e Jesus disse, por causa de vossa pequena fé, na verdade, não conseguiste. Na verdade, eu vos digo que se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha, remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vocês. Só que qual a problemática aqui? Algumas traduções trouxe como a palavra fé do tamanho de um grão de mostarda. Porém, no original não tem isso. Não existe essa pequena fé como um grão de mostarda, mas sim fé como um grão de mostarda. Até porque não ia ter uma concordância bíblica. Porque se Jesus fala que aquele discípulo não conseguiu expulsar o demônio por causa da sua pequena fé, como se ele tivesse uma fé pequenina como um grão de mostarda, eles iam conseguir. O que Jesus está dizendo aqui, ele mesmo vai explicar na parábola do grão de mostarda. Olha o que diz Mateus 13, 31, 32. E contou-lhe outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma numa árvore, de modo que as aves vêm fazer os ninhos em seus ramos. Entende isso aqui? Não é uma fé pequena que Deus quer que você tenha, mas sim uma fé como um grão de mostarda. Uma fé que é semeada, uma fé que cresça a cada dia, uma fé crescente. Por quê? Porque quando você tem uma fé que é semeada, que é crescente, tudo aquilo que você executar através da sua fé vai se tornar realidade na tua vida. Entende isso aqui? A fé ela não pode ser pequena, ela tem que ser alimentada. Como eu posso alimentar a minha fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ou seja,
seja, quando você começa a ouvir a palavra, a ler a palavra, a se relacionar com a palavra, você vai começar a perceber que gigante se levantou lá no passado contra um servo de Deus e foi derrotado. O mar estava fechado e o povo passou. Sabe o que vai acontecer? Sabe por que tua fé vai crescer? Porque você vai perceber que o mesmo Deus que agiu no passado, Ele continua com todo o poder, com toda a autoridade para agir hoje. E aí a tua fé vai aumentar e você vai agir e vai viver o milagre. Tu tem que entender que a visão da fé é diferenciada. A minha filha, a Lidiane aqui, ela falou que aqueles homens estavam ali amedrontados por causa do tamanho daquele homem a qual eles consideravam gigante. Porém, Davi ele chega no mesmo cenário. E ele vai ver aquele homem, o texto diz que o homem fala a mesma coisa, Golias fala a mesma coisa. Porém, Davi tem uma visão diferente. Porque o texto diz que ele já tinha sido ungido, que o Espírito Santo já estava nele. E aonde eles viam um gigante, a qual fazia eles retroceder, não ir adiante, Davi viu um incircunciso. Ou seja, aquele que não tem aliança com Deus. E Davi entende que aquilo que não tem aliança com Deus não pode fazer nada contra mim e contra você. E essa é a visão da fé. Então, o primeiro ponto para que nosso coração hoje ser atendida é você ter fé, mas essa fé que cresce, essa fé que é alimentada cada dia, que é semeada. Então, nós temos que ter esta fé, uma grande fé, uma fé crescente, para podermos alcançar o nosso objetivo. Segundo ponto em Lucas 18, versículo 1, do 1 ao 8, só que só vou ler 1. Diz assim: e ele falou-lhe uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Jesus ele fala isso, e a parábola é qual a viúva que tinha uma causa, ela fica importuna com um juiz que era injusto.
de Deus. Entenda isso. Deus, Ele é um Deus que sonda o coração. Mas quando você entende que você tem esta oportunidade de revelar o seu coração para Ele, isso move a sua mão ao seu favor. Então, o terceiro ponto é secreto. Quarto ponto, João 15:7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui, irmãos, é algo muito perigoso, que é a fonte das palavras. Muitas das vezes nós não entendemos, ou melhor, não atentamos a isso. Tiago vai ensinar que da mesma fonte não pode sair palavra de bênção e palavra de maldição. Não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. E assim é a oração. Para a oração ter êxito, para a oração poder ser ouvida e respondida por Deus, tem que ser de uma fonte saudável. Não adianta se a fonte das minhas palavras é fonte de maldição que eu uso para, de repente, falar mal do meu próximo, para proferir palavras de maldição contra o meu próximo, para murmurar, para reclamar. Eu não tenho uma fonte saudável. Mas quando eu tenho uma fonte que vem diretamente do trono de Deus, a palavra de Deus vai dizer que esta fonte, aonde ela passa, ela dá frutos, e frutos bons, que não morrem, mas que se renovam no tempo oportuno. Ou seja, a fonte da minha oração tem que ser uma fonte que vem diretamente de Deus. Jesus aqui me fala: se a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Por quê? Porque se você vive segundo a palavra dele, tudo que sair da tua boca vai ser algo que vai estar relacionado diretamente com o trono de Deus. Então, o quarto ponto, fonte das palavras. O último para nós partimos para a oração. Mateus 6,10. Jesus ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Entenda isso aqui. Aqui Jesus está falando de alinhamento. Tu quer ver um segredo, mas a chave mestra para a tua oração ser atendida? É você alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. Quer ver um exemplo bíblico? Eu já falei isso aqui outra vez, mas vou repetir. Ana, ela está todos os anos subindo ao templo e pedindo um filho. Porém, até então ela está querendo um filho para quê? Para se vingar de Penina, para ser igual a Penina, para tirar uma vergonha como ela estava passando. Ou seja, ela estava pedindo algo pessoal, somente ia beneficiar ela. Porém, chega um ano que ela muda a sua oração. E ela vai dizer: Deus, se tu me der um filho varão, eu te devolverei para você fazer o que quiser. E nós estamos falando no período da história que Deus estava querendo alguém para usar como profeta, como juiz e como sacerdote. Quando Deus ouve a oração de Ana, esta oração, ele: opa, é o que eu quero, porque eu quero levantar alguém para ser usado segundo a minha vontade. Ou seja, ela alinhou a oração dela com a vontade de Deus. E ela colocou diante de Deus um projeto que não ia beneficiar só ela, mas ia beneficiar outras pessoas. E aqui está outro segredo. Tu quer que Deus ouve rapidamente a sua oração? Começa a colocar diante dele um projeto que vai beneficiar outras pessoas também. Porque Deus, Ele é um Deus a qual Ele quer que na minha e na tua vida Ele venha derramar algo que possa ser transbordante. Já fui falando aqui da mulher samaritana. O que Jesus fala para ela? A água que eu tenho, ela fluirá de você, jorrará, ou seja, transbordará. E foi o que aconteceu na vida daquela mulher. Observe que o texto fala que ela saiu dali e foi para a cidade dela, e muitas pessoas veio até Jesus. O que Jesus quer fazer? Você quer alinhar a sua oração com a vontade de Deus? Então começa a perceber o que Deus quer fazer nessa nação, o que Deus quer fazer nesse bairro, o que Deus quer fazer através de mim para alcançar outras pessoas. E com certeza, aleluia, você vai se colocar na brecha e Deus vai agir através de você. Você vai ser o canal aonde Deus vai usar. Observe isso. Deus ele está à procura de pessoas que estão se colocando diante dele com disponibilidade. Deus ele não quer saber se você tem pouco ou muito, mas sim o que está no teu interior. Qual é o teu desejo? Você está disposto a ser usado por ele? Observe que a palavra de Deus vai dizer que Deus ele fala para Elias: eu já separei uma viúva para te sustentar. Só que Elias chega lá, a viúva está precisando
em 2 Crônicas 29-31, tu vai ver a história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um camarada que ele entendeu muito bem o poder da oração. Segundo estudiosos, eles atribuem o Salmo 116, que é voltado para uma experiência profunda de oração, ao rei Ezequias, porque ele verdadeiramente foi um homem que viveu o poder da oração. A palavra de Deus diz que Ezequias ele pega o reinado todo destruído, porque o seu pai Acais, ele fez tudo contrário à vontade de Deus. A adoração a Deus não existia mais, o templo estava destruído. Porém, Ezequias ele pega esse reinado e ele opta não fazer igual o seu pai Acais, mas sim copiar o rei Davi. E ele começa a restaurar a comunhão do povo com Deus. Observe isso como é forte. E o texto vai dizer que ele, para reconciliar o povo, ele vai fazer novamente a festa da Páscoa, onde todo o povo participava, lembrando da sua libertação para o povo do Egito. Porém, tinha uma regra, segundo a lei, que eles não podiam comer da Páscoa sem estar purificado. E pela correria, como ele priorizou essa parte espiritual e fez tudo muito correto, muitas pessoas não conseguiram se purificar. E o texto vai dizer que elas ficaram enfermas. E essa enfermidade era para a morte. Porém, o texto diz que o rei Ezequias, ele entra em oração a Deus e Deus responde. E todos aqueles que estavam enfermos são curados. Olha o primeiro ato profético para a tua vida nesta oração que nós vamos fazer. A tua oração tem poder para liberar cura para o teu próximo. De repente, hoje você está buscando a cura para alguém que não está aqui, mas fique tranquilo, porque o teu Deus que age aqui também pode agir onde esta pessoa está. A oração ela tem esse poder, a sua oração tem poder para liberar cura sobre o teu próximo, sobre a pessoa que você veio buscar, seja qual for a enfermidade que ela esteja. A tua oração tem poder, por quê? Porque é o teu Deus que tem todo o poder e toda a autoridade que vai agir. E eu creio que nesta noite, palavras de cura vão ser liberadas e pessoas vão ser alcançadas e restauradas, e você vai dar testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida, através do poder da oração. Mas ele continua a oração da vida do rei Ezequias, porque por ele priorizar a adoração, o relacionamento com Deus, o texto vai dizer que se levanta contra ele o exército do rei Senaqueribe. E este rei tinha um exército muito forte. E ele manda uma carta de afronta para o rei Ezequias. E esta carta dizia para o rei Ezequias e para o povo que Ezequias, falando as minhas palavras, Ezequias está enganando o povo, dizendo que o Deus dele, que o Deus de Israel, ia livrar ele da mão do rei da Síria. Veja bem, ele manda uma carta de afronta, tentando invalidar o poder e a autoridade do nosso Deus. Porque o Deus de Ezequias é o nosso Deus, o Deus de Israel. Ele diz nessa carta que assim como ele, o exército dele derrotou outros deuses, outro exército que tinha outros deuses, assim também seria com o Deus do rei Ezequias. Ok, ele não entendeu que o Deus do rei Ezequias é o único Deus, que tem todo o poder, que ninguém pode se levantar contra ele. E o texto diz que ele vai, se prepara com mais de 180 mil soldados valentes para ir contra o povo de Deus, sendo que o rei Ezequias ele não tinha fortalecido o seu exército, ou seja, era uma batalha impossível de pelejar. Mas o inimigo, aquilo que vem para falar que tu não tem mais jeito, que tu não vai conseguir, que ele vai te destruir, que ele já te venceu, é tentando invalidar o teu Deus na tua vida, aquilo que de repente está vindo te afrontando nesta noite, neste dia. Deus, ele tem poder e autoridade para aniquilar nesta noite qualquer inimigo que tenha se levantado contra a tua vida, seja qual forte ele for aos nossos olhos. A tua oração tem poder para ativar isso. Se for preciso, Deus envia um único anjo que vai destruir e aniquilar qualquer coisa que tenta te parar, te destruir, te desanimar, te tirar da presença de Deus. Não se intimide com aquilo que o mundo e o inimigo está dizendo.
Eleva meus olhos para o monte, que é de lá que vem o meu socorro. Não importa o tamanho do inimigo, do gigante que tem se levantado contra você, o teu Deus é maior. Tu tem que ter essa certeza, Deus, que o teu Deus ele tem poder. Aí, Ezequias ele não podia pelejar nesta batalha. E quando é batalha que nós não podemos pelejar, o próprio Deus vem e peleja. Isso aqui é um base bíblico. Várias vezes, quando o povo de Deus ele não podia pelejar, Deus veio literalmente e pelejou no lugar do seu povo. Porque Deus é um Deus justo. É como eu falei no início: o que você pode fazer, Ele vai esperar você fazer. Agora, aquilo que você não pode, fica tranquilo. Porque o Deus que você serve é o Deus do sobrenatural. Ele está presente na tua vida. Assim como Ele agiu no passado, Ele vai agir hoje na tua vida. Então, guarde isso. Não tem causa impossível para o teu Deus. Terceiro, para nós orarmos. O texto vai dizer que o rei Ezequias agora ele fica enfermo. Um texto muito conhecido. E o próprio Deus vai mandar o profeta Isaías ir até ele e dizer que esta enfermidade é de morte, que ele morrerá. O próprio Deus mandou o profeta ir até o rei Ezequias e dizer que ele vai morrer com esta enfermidade. Porém, Ezequias é um camarada que tem experiência com o poder da oração. E o texto vai dizer que Isaías ele sai da presença do rei, e o rei vira o seu rosto para a parede, ora a Deus, e Deus vai lá antes do profeta sair do pátio e manda ele voltar e dizer para o rei Ezequias que estava acrescentando 15 anos em sua vida. Eu não sei se você entendeu isso aqui.